Eu já fiz um vídeo sobre RPG antes. Naquele caso, o mundo foi de Rainha Elizabeth porque um grupo decidiu acampar. Mas agora, a história é bem diferente. Dessa vez, eu era o mestre e estávamos usando um sistema que eu criei. Aliás, ainda estou criando. Para essa missão, eu tinha criado uma investigação. Era simples, mas era interessante. Mas os jogadores simplesmente decidiram massacrar os alunos. Mas antes de contar essa história, eu vou dar uma pequena contextualização. Em 2021, eu postei aqui no canal 6 vídeos de um RPG chamado Talismã, o RPG. Aquele seria a primeira temporada deste universo que se expandiria em outras campanhas e missões. Nesse universo existem pedras mágicas chamadas de talismãs, que existem desde os primórdios da Terra. Esses talismãs representam características da realidade e dos seres humanos. Existem infinitos talismãs, porque até mesmo um jogador pode criar um se quiser. Os talismãs fazem tipo uma fotossíntese. Eles criam uma energia e se alimentam dela. Mas eles não se alimentam de toda essa energia, fazendo com que o que sobra se espalhe pelo mundo. E essa energia restante surge em outros talismãs, monstros ou entidades. Uma característica legal dos talismãs é que eles têm a capacidade de se interessar por algo que os ajude a se alimentar. E isso tem a ver com o que eles representam. Por exemplo, o talismã de medo pode se alimentar de sentimentos fortes, envolvendo algo específico. Como ele já se apostou do Chase Man. Eu prometo que conto essa história outro dia. Por que ele fez isso? Porque tinha uma espécie de sentimento forte envolvendo esse personagem. Ele tinha fãs. Mas os talismãs distorcem o que encostam. E por isso esse Jason Man virou um monstro com o formato do Jason Man. Essa é uma explicação base para entender o universo do talismã. E com isso eu acho que você já está pronto para ouvir a missão à escola. Começa com uma van chegando em uma escola. E de dentro da van desce uma mulher chamada Alice. E essa é a aparência mais recente dessa personagem. E ela é interpretada pelo meu amigo Onimusha. Para os mais íntimos, Oni. E para os que hackearam sua conta no Orkut, Gabi. Você achou que eu não ia saber, caramba? De dentro da van também saem alguns NPCs que eu coloquei só para completar o grupo, já que só tinha 2 jogadores. O primeiro a descer é Clarice, uma mulher que já foi gótica vlogueira. Inclusive, teve uma one-shot que se passou inteiramente na casa dela investigando o passado dessa mulher que simplesmente persiste desde suas primeiras aparições no universo Talismã. Fique, senhora. Também conhecemos Norville e Du, seu cachorro. Uma vez meu irmãozinho chegou em mim e falou: Mano, faz um salsicha no seu RPG. E eu fiz. E esse cara foi um dos melhores NPCs que eu já criei. E o Du atualmente pertence a Alice, depois que um pequeno incidente aconteceu. Convertendo a ficha do Du para o sistema do Ordem, ele tem 99% de Nex! Lembrando, atualmente, na época desse one shot, os personagens eram mais fracos. Por enquanto, é só isso. Um outro personagem chega mais atrasado, mas no início eram só esses. Eles entram na escola e já começam a falar com o diretor, perguntando sobre os boatos de loira do banheiro que tinha na escola. Ele fala um pouco, mas nada muito relevante. Alice acaba entrando no refeitório da escola, onde encontra alguns professores. Aí vem a revelação de que Alice já havia estudado nessa escola. E seus antigos professores ficaram orgulhosos ao ver que ela era da polícia, entre aspas, né? Agora é o momento de explicar o porquê esses personagens foram juntos para investigar o boato de loira do banheiro em uma escola. No Talismã existe algo meio equivalente a Ordo Realitas, a polícia secreta, ou só PS. E há uma organização criada pela própria polícia para lidar com as ameaças criadas pelos talismãs. Mas diferente da Ordem, a PS não se importa se as pessoas sabem da sua existência ou não. Ela não quer esconder os monstros e entidades. É tipo bandido. A polícia lida com criminosos e todo mundo sabe que existem. A única diferença mesmo é que ninguém que não esteja envolvido diretamente com os talismãs sabe que os monstros existem. Então ainda assim eles acabam mantendo o sigilo do que fazem. Voltando. O grupo avança até o pátio da escola, onde vem um monte de crianças e alguns adolescentes. Um dos professores chama os alunos que tinham visto a loira do banheiro. Um deles era uma criança e o outro um adolescente. A criança foi dispensada rapidamente, mas o adolescente simplesmente desenvolveu um trauma. Desenvolveu um medo de mulheres musculosas, porque Alice segurou o pulso dele com uma força que fez quase confessar o que ele e seus amigos fizeram. Aí toda a minha investigação foi por ralo abaixo. Os personagens já sabiam quem tinha invocado a loira do banheiro. Só faltava mesmo era ir lá e arrebentá-la no soco. O grupo foi até o banheiro da escola, bem a tempo de ver uma mulher saindo do espelho.
e essa bela cutscene que eu fiz. Aí começa a quebrar pau. Não foi muito interessante. O que importa mesmo é que no meio do combate chegou um novo personagem. Um que meio que se atrasou. Christian, mais conhecido como Chris, interpretado por um amigo do meu amigo, o Iago. Ele chegou, lançou um ritual e saiu do banheiro, porque conseguiram matar a loira. Curiosidade, o personagem Chris na verdade foi criado como um NPC, mas eu dei ele para o Iago. E atualmente Chris é considerado o maior pactante do mundo. Pactante é como nós chamamos os ocultistas, beleza? Só explicar. E também o chefe da base da PS em que os personagens fazem parte. Depois de um pequeno acidente. Em seguida, os personagens saem do banheiro e encontram duas crianças brigando. Eram bem jovens, tipo uns 6 a 8 anos. E ali se incentivam um deles a acabar com o outro. Ótimo exemplo esse grupo, hein? Investigando mais um pouco, eles foram para o galpão que tinha o pátio da escola. A esse ponto, o recreio já havia acabado. E todos os alunos tinham voltado para estudar. Quer dizer, menos um grupo de adolescentes que estavam do lado do galpão. Depois de um pequeno desentendimento e muitas ofensas trocadas entre o grupo e os adolescentes, eles abriram o galpão. E de lá saiu um Mapinguari. Mapinguari é um monstro inspirado no folclore brasileiro. E ele não deu muito trabalho. Mas foi nesse momento que Norville começou a brilhar. Nesse momento eles estavam sendo acompanhados por um dos professores. E o coitado adquiriu um trauma. Ele adquiriu prosopagnosia. Ele não conseguia mais identificar rostos. Oi, aqui é o Pablo do futuro. E enquanto eu editava esse vídeo, eu percebi que eu fiz um baita de um foreshadowing. Continuando. Depois do combate, o professor decidiu que iria levá-los para conhecer a biblioteca da escola. Mas eles acabaram passando na sala de aula daqueles adolescentes, que estavam aprendendo sobre mitocôndria. Ao chegar na biblioteca, eles são surpreendidos por um lobisomem. Para derrotar um lobisomem, você precisa ter armas de prata, ou balas de prata. E em 2 rodadas eles matam um coitado do lobisomem que só ficou parado. Coitado do Totó, meu! Nem conseguiu atacar ninguém! Com as peças, entre aspas, se encaixando, eles foram para a sala dos adolescentes e descobriram que a aula havia acabado. E o grupo partiu em busca desses alunos e os encontraram em uma sala de aula abandonada no meio do mato. Pois é, jogue bastante RPG e verá de tudo. Adolescentes indo para a sala de aula porque querem? Pensei que eu era o único que fazia isso. A Alice e os outros entram no modo stealth e vão até os alunos. Estavam completando um ritual de invocação de monstro. E eles invocaram um dos melhores monstros que eu já criei. O Aberracione. Aberracione é um monstro derivado do Talismã de Morte. E seu único propósito é destruição. Ele possui muitos pontos de defesa, o que torna impossível ser derrotado por personagens do nível baixo. Mas tem uma maneira de ser imune a esses pontos de defesa. Se você conseguir juntar artefatos que tenham a ver com sua invocação, você dará dano normalmente nele, sem contar os pontos de defesa que ele tem. Os objetos da vez foram os papéis que os personagens encontraram durante a campanha. Então era só dar soco que tudo ia ficar bem. Né? O Aberracione foi direto no Du. Você mexe com o Du, mexe com todo mundo. Daí começa a quebrar pau. De novo. O Norville e a Clarice quase morrem. A Alice e Chris massacram os adolescentes. A Alice cavalga no Aberracione e por fim derrotam ele. Um dos adolescentes ainda estava vivo. O nome dele era Stalks. E Chris chegou perto dele e simplesmente o recrutou para ser seu aprendiz. Atualmente, Stalks é conhecido como Stuart Little. Não me pergunte por quê. Foi o Chris que começou com isso. E foi isso. Começou com uma simples investigação em uma escola e terminou com 4 adolescentes mortos e um tecnicamente desaparecido, já que o grupo levou um com eles. Eu gostaria de fazer uma menção honrosa de um NPC que eu me lembro vagamente de ter participado do A Escola. Ele usava uma jaqueta vermelha e uma camisa do Hellfire Club. Mas eu simplesmente perdi tudo o que eu tinha sobre ele, inclusive seu nome. O Alzheimer é hoje um problema que se instala, em geral, em pessoas mais velhas. Eu vou chamá-lo de Jorge. Por quê? Porque eu quero. E dar uma homenagem, prestar respeito ao Jorge, que nunca mais ouviu falar. Jorge! 1 minuto de silêncio. 1 minuto demora muito, vamos continuar. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, onde eu relato algum RPG, e faço essa edição que deixa tudo ainda mais engraçado, poderia dar like e compartilhar o vídeo? Assim eu fico sabendo que vocês gostam do que eu faço e me sinto ainda mais motivado a fazer. Meu nome é Pablo. Tchau.